Legal, né? Vocês estão vendo a minha tela aqui. Então, olha, derivadas, a gente basicamente vai ver o seguinte, são coisas que vocês viram no cálculo 1, mas tem uma caracterização que não é usado no cálculo 1, que é, assim, tipicamente apresentado no curso de análise. E, e qual é essa, digamos, apresentação de derivada? É que essa nova noção de derivada permite você generalizar a ideia de derivada para espaços vetoriais, tá? Ou espaços mais gerais ainda, espaço de dimensão infinita, ao invés de dimensão 1, que é funções de R em R, ou dimensão 2, funções de R2 em R, ou R em R2. Então, nós vamos ver isso aí, e depois a gente vai falar sobre o teorema de valor médio de Lagrange, que é fundamental, tá? E, e alguns teoremas de monotonia. Legal, gente. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Do cálculo 1, a gente introduz a ideia de derivada através da reta tangente, né? Então, eu coloquei aqui, tá? Um eixo XY, tá? Coloquei uma função f, aqui um gráfico assim, e peguei dois pontos, um ponto A, grandão, e um ponto B, tá? Então, tenho um B aqui e um ponto A aqui, tá? Aí, do ponto A para B, eu tenho as minhas retas secantes, tá? Segmentos AB secantes. Secantes ao gráfico da função f, né? Aí, quando esse x tende para A, em cima do gráfico, né, o ponto B começa a deslizar, chegando próximo ao ponto A, tá certo? Então, é isso que a gente percebe. E aí você vai perceber também que a reta secante, AB, começa a se aproximar à reta tangente, tá? Que é essa que está aqui, tá? Então, a tangente é definido como o limite das retas secantes, desde que o limite exista, né? Então, formalizando isso aqui, então vocês reconhecem no cálculo, né? A inclinação da reta secante é justamente, né, no ponto A, tá? É f de x menos f de A dividido por x menos A. Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é, né? Então, você enxerga aqui, tem um triângulo retângulo aqui. Está um pouco torto aqui, deixa eu acertar isso melhor. Então, vocês veem um triângulo retângulo, aí o cateto oposto a esse ângulo θ aqui, né? O cateto oposto é justamente f de x menos f de A, e o cateto adjacente, x menos A. Então, isso te dá a inclinação, né, a tangente do ângulo. Então, que é justamente a inclinação da reta secante. Aí você passa o limite x tendendo para A e você obtém, então, a inclinação da reta tangente, que, por definição, chama-se tangente, tá? Ou coeficiente angular. Então, um exemplo básico aqui, determinar a reta tangente ao gráfico de uma função. Por exemplo, y igual a x quadrado, no ponto 1, 1. Então, o que você precisa fazer a reta tangente é uma reta, tá? No ponto 1, então é y menos y0 igual ao coeficiente angular x menos x0. Aí o y0 vale 1, né, que é o que vem das coordenadas do ponto A, e o x0 também vale 1, né? 1. E aí o coeficiente angular é a inclinação. Então você pega a função f de x, que é x quadrado, menos o f de 1, dividido por x menos 1, tá? E aí passa o limite, você vê que o limite está 2. Portanto, a reta tangente ao gráfico aqui é a parábola, né? X quadrado. Então, vai ser y menos 1 igual a 2x menos 1. Ou y igual, na forma
reduzida, né, da equação da reta, deixa eu pegar meu cursor aqui, vai te dar isso daqui. Então, gente, vocês perceberam, super tranquilo, né? Tudo isso é cálculo 1 e agora a gente, né, nessa altura merecemos algumas observações, tá? Então, a primeira coisa é derivada, definição formal da derivada. Então, definição rigorosa. Então, a gente pega uma função f de x em r, tá? E a gente pega um ponto A e vai falar se tem derivada no ponto A, tá? Pegamos um ponto A aqui. Mas a gente vai pegar um ponto A no interior. Interior significa que em torno do ponto A tem uma vizinhança, um mini intervalo totalmente contido no domínio x da função, tá? Por que eu preciso do ponto interior? Para eu poder passar limite, para x poder tender para A, tá? Então, pronto. Seja f de x desse jeito, o A é um ponto interior, então a derivada da f no ponto A, se existir, é esse limite aqui, que a gente denota por f' ou f' de A, que é o limite de f de x menos f de A dividido por x menos A, para x tendendo para A. Claro, você só define o limite se esse limite existir. Está vendo que isso aqui é a inclinação da reta secante. Aí, quando você passa o limite, se existir, vai ser a nossa inclinação da tangente. Tá? Então, tudo isso muito familiar. Tá? Então, a observação é, se o limite não existir, então a gente diz que a f não é derivável no ponto A. Pronto. Equivalentemente, ao invés de você fazer f de x menos f de A, tá? F de x menos f de A, você pode enxergar o x como sendo A mais alguma coisa. Então, às vezes, a gente escreve f de A mais h menos f de A dividido por h. Esse h é justamente a diferença entre esse x, que é o A mais h, menos o A, tá? Então, é exatamente a mesma definição. Então, por isso que a gente diz que é equivalente essa notação. E as outras notações, no cálculo 1, a gente gosta de colocar f' ou f'. Em equações diferenciais, a gente muitas vezes usa df dx, tá? Ou df dx com x igual a A, para dizer que é a derivada no ponto A. Tá? E algumas vezes, sobretudo em equações mais assim abstrata, a gente coloca um df de A, para dizer que é a derivada da função f no ponto A. Então, são várias notações, todas muito intuitivas, né? E essas notações, geralmente, quando você vai estudar um livro ou um trabalho, a pessoa avisa antes, olha, eu vou usar esse tipo de notação, tá? Gente, até agora não tem nada de novo, e aí vamos ver algumas outras observações. Por que pedir o ponto que a gente quer estudar a derivada sendo um ponto interior, tá? Porque nesse caso, você sabe que existe um intervalinho A menos delta, A mais delta, totalmente contido no conjunto X, tá? E aí você pode passar o limite para x tendendo para A, e lembra que quando você faz limite, o x tende para A, mas o x não pode ser o ponto A. Significa que, para você conseguir passar o limite no ponto A, você precisa que em torno do ponto A tenha um monte de pontos do conjunto para você calcular os f de x, né? Por isso que a gente pede que seja um ponto interior. Mas aí alguém pode falar, mas professor, desse jeito que está falando, poderia ser um ponto de acumulação. Aí eu respondo, correto, pode ser um ponto de acumulação. Então, mais geral, né, você pede que o A esteja dentro do conjunto e em x'. X' é o conjunto dos pontos de acumulação. Tá?
Então, se a derivada existir, é dado por esse limite, exatamente como antes. Mas na prática, gente, nesse curso, o nosso domínio X ou é um conjunto aberto qualquer, ou é um intervalo, de maneira que os pontos que a gente vai pegar dentro são todos pontos interiores, tá? A gente não vai, assim, fixar o foco, se é ponto de acumulação, se é aquilo. A gente vai pegar, basicamente, conjuntos abertos, tá? Então, olha, aqui estudaremos, com mais frequência, a derivada de funções definidas em intervalos, ou conjuntos abertos, tá? Então, você não tem que se preocupar se é um ponto interior ou se é um ponto de acumulação. Então, nesse curso, nessa aula, basicamente toda a parte de diferenciabilidade é feito em pontos de interior, tá? Para a gente fixar o foco no conceito e não assim em detalhes técnicos. Legal. Ah, opa. Então, finalmente, um teorema para a gente começar a aula, tá? E por sinal, eu coloquei muito importante, é porque a partir desse teorema é que a gente consegue exportar a ideia de derivada para outros cenários, tá? Para, assim, digamos, espaços vetoriais, ao invés de segmentos de reta. Então, pronto. Aqui eu poderia simplesmente dizer que o seja X um conjunto aberto, tá? Então, todos os pontos de X são pontos interiores, tá legal? Então, seja X um conjunto aberto, vou colocar aqui X aberto. Então, são equivalentes. Significa que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa dizer que f é derivável no ponto A. Então, f é derivável no ponto A significa que existe uma constante c denotado por f', ou seja, existe a derivada f', e uma função r, rzinho de r em r, tais que f de a mais h é igual a f de a, mais essa constante c vezes h, mais essa função rzinho de h. Só que essa função rzinho de h, ela é especial. Essa função é um infinitésimo. Significa que o limite de R de H dividido por H é igual a zero quando o H vai para zero. Então, esse finalzinho aqui, RH, na prática, é um infinitésimo. Significa o quê? Que isso aqui vai para zero quando o H for para zero. Só que essa função vai para zero muito mais rápido do que o próprio H indo para zero. Portanto, quando você coloca o RH no numerador, aí o denominador está indo para zero. E o limite é zero é porque o numerador está indo para zero mais rápido. Quando H pensa em ir para zero, o R de H praticamente já zerou. Tá? Portanto, essa fração não dá divisão por zero, porque o numerador desaparece mais rápido que o denominador. Tá? Então, esse limite é zero. Gente, então, a outra maneira de você definir funções diferenciáveis é procurar se existe uma constante C, tal que você consegue escrever a função f de a mais h dessa forma. Você tem que exibir, né, uma, um infinitésimo r de h para que essa fórmula funcione. Aí, se essa fórmula encaixar, essa letra C é, de fato, a derivada da função, tá? Gente, isso aqui é um pouquinho esquisito? Pode ser, mas depois eu faço um desenho aqui, tá? Para explicar por que isso faz sentido. Aliás, eu vou fazer o desenho agora. Depois eu provo. Gente, olha, eu vou falar por que
essa fórmula aqui faz sentido. E essa é a fórmula que vai fazer você generalizar a ideia de derivada para espaços mais complicados. Tá? Então, veja, vamos lá olhar o desenho. Interpretação geométrica. Então, tá lá. Eu peguei uma função f aqui, tá? Isso aqui é a função f. Aí eu peguei um ponto Azinho aqui e eu vou tentar calcular a derivada da f no ponto A, tá? E aqui eu coloquei coloquei um acréscimo h, né, para a gente fazer as nossas secantes, tá certo? Então, essa primeira reta aqui, essa aqui é a reta secante. Deixa eu colocar a letra E aqui. Então, isso aqui é a secante. E a gente quer... Opa! Isso aqui, na verdade, seria a reta tangente. Tá? Então, essa é a nossa reta tangente. Legal. Então, gente, aí eu tenho a tangente, tem o ângulo do coeficiente angular, θ, né? O θ é o ângulo, o coeficiente angular é a tangente de θ. Então, o que que eu sei? Eu sei que o coeficiente angular é tangente desse ângulo θ. Mas tangente é justamente a f' do ponto A, tá? Mas, se você olhar esse desenho aqui, o f' vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o f'H, tá? No caso, f'H dividido por H, tá? E aí você percebe, na verdade eu coloquei cateto oposto, né? Mas se você olhar bem, o cateto oposto é justamente f' de A vezes H. Tá bom, só revisando o desenho, antes de eu continuar. Então, gente, aqui no ponto A tem o f de A. No ponto f de A mais H, tem o correspondente f de A mais H, tá? Então, se você olhar o f de A mais H, você vai perceber que o f de A mais H tem o pedacinho aqui de baixo, tá? Cadê o meu cursor? Tem um pedacinho de baixo, que é o f de A. Tem um pedacinho aqui, que é o cateto oposto, tá? Que a gente sabe que é f' de A vezes H, tá? E aí, você percebe que tem esse restinho aqui, esse resto. Tanto é que esse resto eu denoto como sendo R, de resto. Tá? Aí, quando o H tende para zero, o A mais H tende para A. Tá? E aí você está vendo que esse resto, tá? Esse resto começa a ficar menor, começa a ficar afunilado assim. Tá? Tá? Percebeu que esse resto começa a ficar pequeno muito rápido, porque está assim afunilado, né? Sim, afunilado aqui, né? Portanto, esse resto vai para zero mais rápido do que o H que está aqui embaixo, indo para zero, tá? Então, finalmente, traduzindo, então eu tenho f de A mais H, que é a altura toda aqui, tá? É toda essa parte. Essa parte é composta por f de A, esse pedacinho aqui, o f' de AH, que é dado pelo cateto oposto, tá? E que mais... Gente, vocês perceberam que o cateto oposto é f' de AH, né? Tira daqui, né, gente? Ó, é, aqui não esse aqui é o H do cateto adjacente, né? Então, ó, tangente é f', que é cateto oposto, sobre cateto adjacente, que é justamente o H. Então, cateto oposto passa o H multiplicando, vai te dar f' de A vezes H, tá? Que é justamente essa parte do meio. Ainda tem um restinho, tá? Mas você percebeu que esse restinho, ele não vai para zero assim, tá?
ele vai para zero desse jeito, afunilando. Então, ele vai para zero muito rápido. Portanto, o R de H, né, dividido por H, vai para zero quando H for para zero. Significa que aquela diferença Rzinho é um infinitésimo. Portanto, sempre que você tem este gráfico, que é um gráfico típico de derivada, você percebe que a sua função satisfaz essa propriedade estrela. F' de A mais H é o F de A mais F', perdão, F de A mais H é o F de A mais F' de AH mais um restinho. E o restinho vai para zero, né, mais rápido que o próprio H. Ou seja, um infinitésimo aqui. Tá? E agora eu concluo. Olha essa fórmula estrela. Tem divisão aqui? Porque essa divisão aqui é número. Indo para zero, você pode colocar valor absoluto. Então, aqui, você pode trocar o A, o H, tudo por vetores, tá? Que essa fórmula de cima continua valendo. Então, se for vetor, esse produto passa a ser um produto interno, tá? Esse valor absoluto, esse módulo, passa a ser norma do seu espaço vetorial. Então, a gente diz assim, a forma estrela que está aqui, né, para definir derivada, é muito útil. Por quê? Né? Porque você pode estender para espaços vetoriais. E aí, uma definição de derivada para espaços vetoriais é assim, seja E e F espaços vetoriais e uma função f, tá? Que vai de E em F. Gente, a função f não necessariamente é uma transformação linear, né? Pode ser coisa muito mais sofisticada. Então, a gente diz que a f é derivável do ponto U, um vetor U, né? Se existir uma transformação linear, f', tá? Que está nas lineares de E em F, e uma função resto E de E em F, tal que você pode escrever aquela relação estrela. Ou seja, f de U mais H é f de U mais o produto interno de f' de U vezes H, mais o resto, tá? E onde o resto é um infinitésimo, significa que a norma de R de H, dividido por norma de H, é igual a zero, tá? E essa derivada, em espaços normados, chama-se derivada de Fléchet, tá? O Fléchette, né? Mas como é francês, a gente diz simplesmente que isso é uma derivada de Fléchet, tá? Gente, isso aqui é cultura geral, tá? Essa parte da derivada de Fléchet, só falei para vocês porque, afinal de contas, a gente está numa universidade top, né? E a gente sempre, né, tá assim, a parte de cultura geral é sempre preservado, né? Então, isso aqui, vocês, se forem estudar, devem estudar isso num curso de análise RN na pós-graduação, ou então num curso de análise funcional, tá? Se vocês forem estudar alguma coisa desse tipo, derivadas de Fléchet. Gente, então, voltando, esse teorema 1 é muito importante porque ele diz que você pode escrever o conceito de derivada de duas formas, ou usando o limite do cálculo 1, ou usando essa maneira, tá? De escrever que o f de A mais H é o f de A mais a derivada f' de A vezes H mais um restinho, tá? Então, essa é a formulinha. Com uma coisa, esse resto tem que ser um infinitésimo, ou seja, o resto vai para zero muito rápido, tá? R de H dividido por H, esse limite tem que dar zero. Bom, gente, esse é o teorema 1, só falta a gente demonstrar o teorema, tá? Então, gente, eu vou dizer assim, se é derivável, é um exercício muito fácil, é só colocar a definição da derivada e você percebe que aquela relação é satisfeita.
A parte mais difícil é B implica A, tá? Então, é o que nós vamos provar. Então, olha, seja C, Czinho, uma constante, né, um número real, como em B, tá? Gente, B é essa fórmula aqui, tá? É essa fórmula aqui. Então, eu vou escrever essa fórmula aqui, tá? Aí eu escrevo essa fórmula e divido todo mundo por H, tá? De novo, gente. Eu tenho essa formulinha aqui, aí eu dividi essa fórmula aqui, todo mundo por H, tá? Aí eu posso passar o f de A para o outro lado, tá? E dividir todo mundo por H, e aqui, esse H, então, vai sumir, porque eu vou dividir todo mundo por H, tá? Então, olha, passei o f de A para o outro lado, dividi todo mundo por H, tá? Aí o Czinho ficou sozinho aqui, tudo certo. Bom, eu sei que esse fulano aqui é um infinitésimo. Isso aqui, o limite, ele vai para zero, porque o R de H vai para zero muito rápido. Então, no limite, o lado esquerdo é zero. O lado direito, essa parte, te dá a derivada. E a constante, limite de constante é a própria constante. Então, aqui vai para a derivada, então, automaticamente, f' de A é aquela constante C, tá? Que você falou que existia. Então, a constante C, a gente acabou de mostrar que é o f' de A, ou seja, a, a função é derivável no ponto A, tá? Então, a gente percebeu que tanto o limite tradicional do cálculo 1 como essa expressão em B dizem exatamente a mesma coisa. Gente, a essa altura eu queria fazer uma pergunta para vocês, se aquele desenho que eu fiz aqui está tudo certo, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Eu estou aqui. Tá tranquilo, professor. Que bom, gente. Obrigado aí. Tá bom. Já foi quase meia hora de aula. Então, algumas coisas que eu não vou demonstrar, porque a gente já demonstrou para sequência, depois para limite de funções, para funções contínuas, então para funções deriváveis é a mesma coisa, tá? Então, derivável da soma é a soma das derivadas, tá? Derivada do produto de duas funções, então vale derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. E depois, derivada da, do quociente é a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. E também tem a regra da cadeia, tá? Derivada da composta. G bola F' é G' F de A, vezes f' de A. Então, são coisas que a gente já sabe e não tem nenhuma novidade, tá? É diferente do cálculo 1, então a gente não vai gastar muito tempo com isso. Agora, só para chamar a atenção, tá? Algumas derivadas imediatas que a gente usa, a gente comenta. Se uma função é constante, a sua derivada é zero, tá? Então, são observações muito básicas, né? Se a função é identidade, então a sua derivada vale 1 sempre, porque a inclinação da reta identidade, que é a reta bissetriz, vale 1, tá? Então, isso aqui é imediato também. E a outra é a derivada de x elevado a n, tá? Então, f', você toma o expoente n e subtrai 1. Então, fica n vezes x elevado a n menos 1. E depois você pode trocar a letra n por qualquer número real, tá? Também a regra permanece desde que esse número real não seja zero, né? Que mais? Lembrar que, como a derivada é
é um limite, então você pode escrever a derivada usando notação de limite. Significa que, dado um epsilon qualquer, existe um delta, claro, o delta vai depender do ponto A e do epsilon, tá? Tal que, se a x estiver na vizinhança A menos delta, A mais delta, tá? Com x diferente de A, porque é um limite, né? Então, a gente pede que o x seja diferente do ponto de limite. Então, a diferença f de x menos f de a dividido por x menos a menos o f' de a é menor que epsilon. Isso aqui é o limite, essa é a função que eu estou passando o limite. Então, é apenas para você lembrar que a definição de limite está valendo porque, né, a derivada é um limite. Legal. Gente, eu estou no hotel agora, porque eu estou em trânsito. Deixa eu só falar para a pessoa que vai limpar o quarto que para voltar mais tarde. Só um segundo. Voltei. Bom, gente, então, vamos ver um teorema interessante agora. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Ah, sim. Então, o corolário do teorema 1, que é aquela caracterização de derivada usando um resto, né? Deixa eu só colocar. Certo. Usando o resto. Então, o corolário do teorema 1 é o seguinte. Se uma função é derivável no ponto A, então a função é contínua. Ou seja, função que é descontínua no ponto A não tem derivada, tá? Ela tem que ser contínua. E como é que você prova isso? Muito simples. Se ela é derivável no ponto A, é porque existe uma função resto, um R, tá? Rzinho, tal que você consegue escrever f de A mais H é igual a f de A, tá? Mais f' de A vezes H mais um restozinho, tá? E esse resto é do tipo infinitésimo, tá certo? Agora, então, eu vou simplesmente passar o limite dos dois lados aqui dessa relação, tá? Passar o limite dos dois lados. Como a f' de A é uma constante, quando eu fizer h ir para zero, isso aqui vai para zero, tá? Esse h, r de h, vai para zero mais rápido que o próprio h. Então, quando h vai para zero, isso aqui também vai para zero, tá? Que é o que está aqui embaixo, ó. Aqui tem um limite de f de A mais h. Aqui, esse limite f de A está constante, então o limite é a própria constante. Isso aqui vai para zero, porque o h vai para zero e f' de A é constante. E aqui, porque o infinitésimo, tá, por definição, vai para zero. E, além disso, vai muito rápido. Então, também vai para zero. O que sobrou? Sobrou é que limite de f de A mais h é igual a f de A. Ou seja, eu acabei de dizer que o limite de f de A para pontos x perto de A, né? Então, isso aqui são os pontos x, que são os A mais h, coincide com a função no ponto. Mas isso é definição de continuidade, tá? Então, a f é contínua no ponto A.
tá certo? Por quê? Porque o limite de f de x para x tendendo a é f de a, tá? É o que está escrito aqui, então. Então, gente, tem derivada no ponto A, é porque é contínua no ponto A. Bom, gente, aqui tem um teorema um pouquinho mais sofisticado, que é o teorema da função inversa, tá? Então, a nossa teorema da função inversa vai ser feito em cima de um intervalo. Por quê, gente? Vocês geralmente já sabem, né? Se uma função é inversível, tá? E é contínua, não quer dizer que a sua inversa é contínua, tá? A sua inversa só vai ser contínua se tiver alguma propriedade a mais. Por exemplo, que o domínio seja um intervalo ou uma coisa conexa, tá? Então, a gente vai tomar esses mesmos cuidados. Então, seja uma função que vai de um intervalo em R, contínua, monótona, de maneira que seja injetora, tá? E sobreinjetora. Então, olha, pega o contradomínio como sendo a imagem da função f por essa intervalo. Então, você sabe que a função contínua leva intervalos em intervalo. Então, esse j também é um intervalo, tá? Nesse caso, a gente sabe que existe a inversa. Então, chama g como sendo f menos 1, inversa de f, tá? Então, isso aqui é só, até aqui, né, eu só coloquei o básico para a gente poder dizer que a função é inversível, tem domínio intervalo, contradomínio intervalo, tá? A gente colocou tudo isso. E agora vem a novidade. A novidade diz assim: se a f é derivável no ponto A, tá? E a f' é diferente de zero, tá? Então a função a inversa é derivável no ponto B, que é o f de A, tá? Correspondente ponto no contradomínio. E vale a derivada da inversa no ponto B coincide com 1 sobre a derivada da função f no ponto A, tá? Aí só para lembrar que o ponto A, né, é o g de B, tá? Por quê? Porque a f pega A e leva para B, a inversa g pega B e leva para A, tá certo? Então, bom, gente, esse é um teorema que merece uma demonstração. A demonstração dá um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que trabalhar com as inversas, tá? Então, gente, vocês observaram que esse teorema é igual ao do cálculo, tá? E geralmente em cálculo 1 a gente não demonstra esse teorema, a gente só demonstra essa formulinha no final, tá? Então, a demonstração basicamente é assim. Eu vou trabalhar com a inversa. Então, pega um ponto y do contradomínio, tá? Do J. E eu estou pensando o B é o f de A, tá? O A vai para B, ponto A F leva para B, e a função g, que é a inversa, pega o ponto B e leva de volta para o ponto A, tá? Então, eu estou olhando para isso, tá? Então, eu pego um y diferente de B, tá? Porque eu vou passar limite y tendendo para B, que eu vou derivar a inversa, né? Então, olha, o que que eu sei? Eu sei que f de g de y menos fg de b dividido por g de y menos g de b, tá? Eu vou chamar isso aqui de uma função h, tá certo? Em outras palavras, isso aqui é justamente y menos b dividido por g de y menos g de b, que eu permaneci aqui no denominador, tá? Então, o que que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que essa função h, quando o y vai para b, né?
isso aqui me dá f' de A, tá? Então, primeiro vou mostrar isso, depois vou usar essa conta aqui, tá? Bom, gente, eu só vou calcular, eu escolhi um limite esquisito aqui, tá? Porque eu estou trabalhando a composta e eu vou derivar a minha composta aqui, tá? Tá. Eu só tenho que lembrar para vocês que a minha composta vai dar identidade, porque uma é inversa da outra, tá? Então, eu vou levar isso em consideração. Então, tá. Dado o epsilon positivo, como a derivada é um limite, então existe uma vizinhança, o tamanho eta, né, para calcular uma certa vizinhança, tal que se o x estiver dentro da vizinhança A menos eta, A mais eta, veja, mas o x não é o A, tá? Porque eu estou passando do limite, eu sempre excluo o ponto do limite. Tá? Então, por ser limite, se o x estiver aqui, então a minha função h, né, que vai dar f de x menos f de a, x menos a, menos f' de a, é menor que epsilon, tá? Gente, por que eu consegui escrever isso? Porque eu sei que f' existe, tá? Eu escrevi isso olhando a definição da derivada da f no ponto A. Agora, como a função g é contínua, no ponto B igual a f de a, eu vou olhar para esse eta de cima, tá? Olhando para o eta de cima, existe um delta tal que, se o delta tiver, se o y tiver suficientemente perto de b, ou seja, dentro da vizinhança b mais delta, b menos delta, tá? Eu sei que a minha função g, tá? É g de y menos g de b vai ser menor do que eta. Por quê? Porque a inversa, quando a função, a ida, tiver domínio intervalo, a sua inversa é contínua, tá? Então, usei a continuidade da inversa aqui. Agora, eu vou combinar essas duas coisas, tá? Então, esse y, tá, vai satisfazer o seguinte, gente, olha, eu quero estudar a função h, tá? Mais uma vez aqui, rapidinho, sem querer atrapalhar muito. Agora, eu vou usar esse limite da f aqui, tá? Eu já sei que g de y vai para g de b, porque a função g é contínua. Então, combinando as duas coisas, eu vou ter aqui, ó, f de g de y menos f de g de b dividido por g de y menos g de b, tá? Menos f' de a é menor que epsilon. Por quê? Porque eu sei que quando o y tende para b, esse aqui, tá, tende para g de b, que é o ponto A, tá? E isso aqui tende para... isso aqui vai tender para... isso aqui está fixo, o g de b, que é o ponto A, tá? Então, aqui vai ser um f de a mais alguma coisinha, menos f de a. Isso aqui, o g de y tende para g de b, porque a g é constante. Quando o y tende para b, então isso aqui é o quociente. E isso aqui é menor que epsilon. Em outras palavras, o que eu já desconfiava é verdadeiro, tá? Então, quando o y vai para b, aqui está dizendo, quando o y vai para b, o limite daquelas compostas é justamente o f' de a, tá? Então, da definição de f' de a, eu concluo, tá, que eu olho para a função g agora, a inversa, porque ali era uma composta. Então, eu vejo a inversa como sendo g de y menos g de b dividido por y menos b é justamente 1 sobre h de y. Então, no limite, tá, quando eu passar o limite, esse lado aqui, o lado esquerdo, vai me dar g' de b, tá? E o g' de b, né, vai coincidir com esse limite aqui, o h de y. Mas o h de y, a gente acabou de mostrar, tá? Esse limite h de y me dá
o f' de A, tá? Então, isso aqui está correto. E, só para terminar, né? Quem é esse ponto A? Esse ponto A é aquele ponto que vai para B e que a G traz o B de volta para A. Então, esse ponto A é o G de B. E aí a gente provou o que a gente queria, tá? Que a função G tem derivada e a sua derivada satisfaz essa forma. Gente, a demonstração não é muito intuitiva, é técnica. Então, vocês têm que checar os argumentos, as continhas em casa, tá certo? Para você acostumar um pouquinho. Então, eu apenas mostrei aqui, do ponto técnico, como é que a gente prova isso aqui. Tá? Alguma observação com a derivada da função inversa? Então, gente, a função inversa nem sempre tem derivada, mas se a função vai de um intervalo no intervalo e é derivável, então, em todos os pontos onde a derivada não se anula, tem a inversa é derivável, tá? Tomar cuidado que a derivada da inversa, a gente provou aqui para funções que vai de intervalos em intervalos. Tá certo, isso aí? Tá certo? Então, um segundo aqui. Pronto, voltei. Agora tem o teorema do valor médio, né? Então, para isso, eu vou só lembrar rapidamente o que seria um mínimo local e um máximo local. Porque o que eu preciso agora é que, se eu tiver um mínimo local ou um máximo local, então a derivada, se existir, tem que ser zero, tá? Então, isso aqui... E com isso, eu provo um teorema muito importante chamado teorema do valor médio, tá? Então, olha, você diz que um ponto Czinho é mínimo local, tá? Perto, é um mínimo local, perto de uma vizinhança de C, se acontecer assim, f de C é menor ou igual que f de x, para todo x perto desse ponto C, tá? Ou seja, para todo x que está dentro do meu domínio, intervalo, tá? Interceptado com C menos delta, C mais delta. Ou seja, em torno de C, tá? O f de C assume o menor valor, tá? Então, isso chama-se mínimo local. Analogamente, dizemos que um ponto Czinho no intervalo é máximo local se em torno do ponto Czinho, tá? O f de C assume o maior valor, ou seja, todos os f de x é menor ou igual a f de, x, de C, desde que x esteja perto, né, numa vizinhança C menos delta, C mais delta do ponto C. Tá? Então, tem um teorema básico aqui que a gente vai demonstrar rapidinho, que diz assim: seja uma função f de domínio, né, I em R, e seja C no ponto interior, tá? Um ponto interior qualquer, tá? Se f é derivável em C e C for um máximo ou mínimo local, então a f' de C tem que ser zero, tá? Ou seja, Czinho é um ponto crítico, tá? E como é que demonstra? Demonstra assim. Digamos que C seja um máximo local, por exemplo. Bom, então tem duas uma, tá? Ou a f' de C é maior que zero, ou f' de C é menor que zero, ou f' de C é igual a zero. A gente vai mostrar que f' de C maior que zero é contradição, é um absurdo.
f' de c menor que zero, analogamente, é um absurdo. Então, só sobrou a terceira opção, que a f' de c é igual a zero, tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, vamos começar usando o máximo local. Bom, supor que a derivada é estritamente positiva. Em outras palavras, eu estou supondo que esse limite é estritamente positivo. Mas, gente, dizer que um limite é positivo, tá, significa que para x pertinho de c, né, o f de x menos f de c dividido por x menos c tem que ser positivo. Vocês lembram? Aquele lance de que limite preserva a desigualdade, tá? Se o limite é positivo, é porque perto do ponto limite, todo mundo já tem que ser positivo, tá? Então, existe uma vizinhança delta, tal que se o x estiver dentro da vizinhança delta do ponto C, então f de x menos f de c dividido por x menos c é estritamente maior que zero. Legal. Agora, por outro lado, né, você pode reescrever isso daqui, tá? O f de x menos f de c, na verdade, se você pegar um x maior que c, tá? Você pode multiplicar e dividir, desde que você pegue um x maior que c, tá? Então, multipliquei e dividi. Quando eu dividi, apareceu um quociente aqui. E aí eu vou passar o limite, tá? Aliás, antes de passar o limite, aí eu observo aqui, olha, gente, esse quociente eu estou dizendo que é maior que zero, porque eu falei que a derivada era positiva. E a gente mostrou, então, para x bem pertinho de c, esse quociente era positivo. Agora, x menos c também é positivo. Estou pegando x maior que c. Resumindo, eu disse aqui que o f de x menos f de c é estritamente positivo. Deixa eu colocar aqui, tá? Então, finalmente, eu estou dizendo aqui que o f de... Opa, deixa eu escrever melhor aqui. Para mostrar a contradição. Então, isso aqui está dizendo que o f de c, tá, é estritamente menor que o f de x para todo x muito perto de c. Mas isso é um absurdo, né? Porque a gente acabou de falar que o f de c era máximo local. Como ele pode ficar menor? Máximo local tem que ser maior que todo mundo, perto de c. E aqui está dizendo que, olha, na verdade, f de c é estritamente menor que f de x. Então, isso aqui é uma contradição, tá? E essa contradição apareceu porque a gente supôs que a derivada era positiva, tá? Tá bom. Analogamente, exatamente o mesmo argumento, né, pegando x menor que c, a gente prova que f' não pode ser negativo também. Portanto, só sobrou uma possibilidade. F' é igual a c. Então, gente, se você tiver um máximo local, esse ponto de máximo local tem que anular a derivada, tem que ser ponto crítico, tá? Analogamente, se você tem um mínimo local, esse ponto que assume o mínimo, tá, local tem que ser ponto crítico, tem que anular a derivada. Muitos professores provam isso no curso de cálculo, tá? Cálculo 1. Então, a gente repetiu aqui. Então, gente, só um corolário, né? Só para fixar as ideias do que a gente conversou aí. Então, diz assim: se você tem uma função f que vai de um intervalo em R contínua, tá? E ele contém, se essa função contém um máximo local ou um mínimo local num ponto C dentro desse intervalo, tá? Então, ou a derivada em cima do ponto C não existe, ou a derivada tem que se anular.
a derivada se anula se é um ponto crítico, tá? Do tipo derivável. Se a função não for derivável, né, então f' de c não existe. Então, gente, quando você fala uma função contínua tem um máximo local, o que você conclui? Que a f' é zero? Não, porque a função pode ser não derivável, tá? O que você conclui é, uma função tem máximo local, então, ou a derivada não existe lá, ou então, se existir, a derivada tem que ser zero. Olha, só para mostrar, né? Pega a função f de x é o módulo de x. Então, vocês sabem que o gráfico é mais ou menos assim, tá? Ele tem um biquinho aqui no x igual a zero. Então, olha, no x igual a zero, tá? É mínimo local. A função é contínua, porém, f' de zero não existe, tá? Então, quando você tem máximo local, mínimo local, tá? Então você já sabe. Ou a derivada não existem nesses pontos, ou se existir, as derivadas têm que ser nulas. Tá? Então, essa é a conclusão que a gente guarda para poder usar nas aplicações. Tá? Gente, até agora, basicamente a única coisa nova que eu falei foi aquela maneira equivalente de você definir derivada usando o resto, tá? Aquilo é algo assim novo. E o resto a gente só está lembrando o cálculo 1 agora. Então, para continuar, tem o teorema de valor médio de Rolle, tá? Na verdade, teorema de valor médio, a gente usa teorema de Lagrange, tá? Que vai ser o próximo teorema. Teorema de Rolle é um teorema, um caso particular. Mas geralmente a gente demonstra o caso particular primeiro e generaliza usando, né, girando o gráfico, por assim dizer. Então, ele diz assim, você tem uma função, olha, tem que ser um intervalo, tá? Uma função f vai de um intervalo fechado, a, b em R, contínua, tá? E derivável no interior, no intervalo aberto AB, tá? Que é o interior do intervalo fechado AB, tá? E vou supor que nas pontas f de A coincide com f de B, tá? Então tem um desenho aqui, tá? Eu tenho uma função f qualquer, nesse intervalo, na ponta A, f de A coincide com f de B, então qual a conclusão? A conclusão é que deve ter um ponto C estritamente maior que A, estritamente menor que B, tal que f' de C vale zero, tá? Então, essa é a ideia. Você pega essa reta de A para B, né? E translada verticalmente, tá, para cima, até encostar no último ponto da função. E aí você observa que, tá, esse ponto C tem tangente horizontal, ou seja, f' de C tem coeficiente angular nulo. Tá? Percebeu? Esse teorema é super intuitivo, né? No cálculo 1, geralmente, a gente faz um desenho e já está explicado. Então, vamos demonstrar isso, tá? Primeira coisa se a minha função f for identicamente nulo, tem derivada igual a zero, então não tem nada que provar, tá? Então, existe a tal ponto C, tal que f' de C se anula. Então, o interessante é estudar o caso onde a f não é identicamente nula, tá? Então, se a f não é identicamente nula, digamos, deve existir um ponto onde a f de x é positivo, por exemplo, tá? Por algum x tilde aí. Agora, como o intervalo AB é compacto, tá? Então, existe, gente, vocês sabem, em cima de um compacto, a função contínua assume um valor máximo e um valor mínimo, tá? A gente tinha visto isso na parte de funções contínuas.
Então, existe um ponto C, onde a minha função f assume o valor máximo, tá? Então, eu posso escrever f' de Czinho é o máximo da f de x, x dentro do intervalo, tá? Então, teorema 6 do capítulo 7 do livro. Logo, esse Czinho, tá? Esse Czinho pertence a... Esse Czinho tem que estar no interior, gente. Esse C tem que estar no interior de função AB. Por quê? Porque eu estou dizendo que a f' de C é estritamente positivo, tá? Já que a minha função não é identicamente nula, etc., eu falei que deve ter um ponto onde a f é maior que zero, então deve ter um maior valor para isso, né? Então, o ponto C me dá o máximo da função f, que vai ser estritamente positivo. Então, esse Czinho não pode estar nas pontas, porque nas pontas a gente sabe que a f de A e f de B são zero. Então, esse máximo que é positivo não está nas pontas, ele está no interior. Mas se o máximo está no interior e a função é derivável, a gente sabe, pelo teorema anterior, né, que a f' de zero é um ponto crítico, tem que ser zero. Então, o que eu acabei de mostrar é que, se você tem este desenho, uma função contínua, definido no intervalo, se o, se o f de A for igual a f de B, então existe um ponto C no interior, tá? Que não é nem o A nem o B, tal que f' de C, esse ponto do interior, é igual a zero. Existe um ponto que anula a derivada, tá? Legal, esse é o teorema de valor médio de Rolle, tá? Mas na prática, a gente gosta de usar o teorema valor médio de Lagrange, porque tem muitas aplicações, tá? Deixa eu mostrar. O teorema valor médio de Lagrange, também chamado de TVM, tá? Ele diz o seguinte: você tem uma função contínua de um intervalo, tá, AB fechado, tá? E a função é derivável no interior, igualzinho o teorema de Rolle, tá? Então, existe um ponto C no interior, né, no intervalo aberto AB, tal que f' de B menos f de A é igual a f' de C, B menos A, tá? E essa fórmula é muito importante, que é a fórmula dada pelo teorema de valor médio, tá? Essa fórmula é muito importante. Agora, se você acha difícil de assim, assimilar essa fórmula, não tem problema, porque existe um desenho aqui, tá? Uma interpretação geométrica. Gente, olha, faz de conta que essa curva aqui é a minha função y igual a f de x, tá? Aí, essa curva é definida no domínio que é o intervalo AB, tá? AB está aqui, o A está aqui, B está ali, e aí eu estabeleço de A para B uma secante. E aí eu pego essa secante e deslizo ela assim paralelamente, né? Eu começo a pegar outras retas paralelas secantes, vou deslizando, 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 até encostar num ponto do gráfico, tá? Assim, um ponto, até tangenciar um ponto no gráfico. Quando eu tangenciar o ponto, eu vou ter esse desenho aqui, tá? E aí você vai perceber que nesse ponto C, a inclinação da derivada no ponto C coincide com a inclinação dessa secante que vai de A para B, tá? Porque eu fiz o deslizamento paralelamente ao meu secante, tá certo? Então, eu encostei isso aqui. Então, eu estou vendo, sem fazer nenhuma demonstração, que
a inclinação da reta tangente no ponto C coincide com a inclinação da secante do ponto A para ponto B, tá certo? Então, essas duas coisas têm a mesma inclinação e eu posso escrever, então, que, deixa eu colocar, passa o A menos B dividindo, então fica FB menos F de A dividido por B menos A, que é a inclinação da secante, igual F' de A, F' de C, que é a inclinação da tangente no ponto C. Legal, gente? Então, isso aqui é super intuitivo, né? Não tem muito problema. Agora, para demonstrar, é super simples, tá? Então, gente, você não sabe demonstrar isso. Aí você olha, se eu fizer a subtração da minha função f original, menos essa reta que está tangenciando aqui, deixa eu dizer qual é a reta. Se eu pegar a minha função f e subtrair essa função aqui, então, quando eu fizer essa subtração, eu vou ter alguma coisa do tipo, olha, gente, essa distância entre a reta tangente em C e a reta secante, ela é sempre igual. Então, vai ter uma coisa igual, porque eu estou fazendo a subtração das duas coisas, tá? E aí, aqui vai ter uma... Quando eu fizer a subtração, ele vai me dar zero, né? E aqui vai ter uma diferença aqui, vai ser um gráfico desse tipo aqui, tá? E aí, eu aplico o teorema de valor médio de Rowley para a diferença, tá? Então, gente, eu vou fazer a diferença. A reta tangente, ali em cima, no ponto... isso aqui é a reta secante, tá? Então, eu vou fazer assim. Defino a função φ como sendo a função f original menos a secante, tá? Então, tá legal. Agora eu vou... E aí eu percebo, quando eu faço essa conta aqui, essa diferença me dá φ' de A igual φ' de B igual a zero, porque eu fiz a diferença da função f com a reta secante, tá aqui, tá? Essa reta secante tem essa fórmula, tá? Então, por isso que eu peguei a função original e subtrair a reta secante aqui, tá? Que é essa parte aqui, a reta secante. Aí, quando eu faço isso, eu percebo imediatamente que nas pontas, essa diferença dá zero, tá? E aí, pelo teorema de Rowley, ele diz que existe um ponto C no interior, tal que a função φ' no ponto C é zero, tá? Φ' é a diferença da função com a reta secante. Mas aí, pela definição do que é φ', né, você deriva isso aqui em relação a φ, e aí você percebe que f' de C é justamente esse quociente aqui, f de B menos f de A, B menos A. Ele está dizendo que a inclinação da tangente no ponto C coincide com a inclinação da secante, passando B menos A para o lado de lá, e aí você percebe, então, f de B menos f de A é f' de C, B menos A, que é justamente a fórmula que a gente usa para o teorema valor médio de Lagrange, TVM. Tá? Então, a gente fez uma demonstração muito simples usando o teorema de Rowley. A gente provou o teorema de Rowley usando o fato de que se a derivada é num ponto de máximo local, a derivada tem que ser nula. Tá? Então, a gente provou o Rowley desse jeito e Lagrange a gente usou o teorema de Rowley. Tá? Gente, ó, fazer uma aplicação básica. Um exemplo. Seja uma função f de R em R,
Tal que a sua derivada é sempre limitada por uma constante, tá? O modo da derivada é limitado por uma constante. Então, a minha função f é uniformemente contínua, tá? Dado epsilon, tá? Existe um delta que não depende nem do epsilon, né? Não depende de x, tá? Para você ver a continuidade. Então, olha, é muito fácil, porque você vai aplicar o teorema do valor médio. O teorema do valor médio sabe que f de x menos f de y, você chama x de A, y de B, tá? F de x menos f de y vai ser a derivada f' de c x menos y. Antes a gente usou B e A, né? B e A, mas B e A são quaisquer dois pontos da reta, que te dá intervalo AB. Legal, então você pode trocar por XY, tá? Então deu isso. Agora aqui você sabe, pela hipótese do exercício, que é limitada por uma constante. Então isso aqui é menor ou igual que uma constante x menos y. Ou seja, essas funções são chamadas funções Lipschitzianas, tá? Que é apenas uma definição. Aí, com essa fórmula, você já percebeu. Dado o epsilon positivo, você toma delta como sendo epsilon dividido por c, tá? E aí você conclui imediatamente a continuidade uniforme, tá certo? Por quê? Porque se o x menos y é menor que delta, tá? Aí o esse c vai ser quem? Esse c é justamente se o x é menor que delta, então eu estou dizendo que o delta você olha como sendo epsilon sobre c. Então, aqui vai aparecer epsilon sobre c, aí cancela c com c, e a gente vê que o f de x menos f de y é menor que delta para qualquer tipo de xy. Tá? E isso te dá a continuidade uniforme. Gente, mais uma vez, teorema de valor médio de Lagrange. Ele diz assim, se você tem um intervalo AB, f de B menos f de A vai ser a derivada de alguém no meio de A e B, tá? Vezes B menos A. Tá certo, gente? Isso aqui é super importante, vocês têm que assimilar isso, né? Deixar ele pronto para aplicação, tá? Então, uma das aplicações que eu fiz foi que toda função que tem derivada limitada, tá? Pelo teorema de Lagrange, a gente consegue mostrar que essa função satisfaz uma desigualdade desse tipo. E aí, com desigualdade desse tipo, a gente consegue provar que a função é uniformemente contínua. Tá? Então, são coisas importantes aqui. Olha, agora vem outra coisa muito importante que diz assim, tá? Que se a derivada é sempre zero, é porque a função é constante, tá certo? Mas isso tem uma pegadinha. Isso só é verdade se o domínio for um pedaço só. Caso contrário, se o domínio é feito de vários pedaços conexos, tá, que a gente chama de componente conexo, assim mais formalmente, a função pode ser constante em cada componente conexo e, portanto, não é constante como todo, tá? Numa componente é constante igual a 1, outra componente constante igual a menos 3. Tá? Então, o corolário diz assim, seja uma função f que vai de um intervalo, tá? Intervalos é conexo, ele é um pedaço só, tá? Então, vai de um intervalo em R contínua e derivável no interior. Suponha que a derivada seja sempre zero. Então, a f é uma constante. Como é que prova isso? Prova usando o teorema de valor médio, de Lagrange, tá? Porque, olha, você fecha os olhos e pega dois pontos, x, y,
que está dentro do intervalo. Tá? Então, você tem o intervalo I, aqui, você fecha os olhos e pega um ponto X aqui e pega um ponto Y aqui. Então, aí você tem um subintervalo aqui, tá? Nesse subintervalo, você aplica o teorema valor médio. F de Y menos F de B é igual a F' de C, para algum ponto C que está entre X e Y, tá? Vezes Y menos X, tá? Exatamente a formulinha do TVM, teorema valor médio de Lagrange. Mas você sabe, da hipótese do exercício ou do corolário, que essa função anula sempre a derivada, ó. A derivada é sempre nula. E aí, o que você concluiu? Você concluiu que o f de y menos f de x é sempre zero. Ou seja, f de x é igual a f de y para qualquer x, qualquer y. Isso quer dizer que a função é constante, tá? Em todos os pontos, ela assume o mesmo valor. Qualquer x, qualquer y, f de x é sempre igual a f de y. Legal, gente? Então, se uma função definida no intervalo tem derivada sempre zero, essa função é constante, tá? Então, esse é o corolário importante que a gente usa nas aplicações e em outros teoremas também. Gente, eu estou falando bastante. Alguém tem alguma observação a mais? Deixa eu só ver o que eu tenho mais para falar aqui. Bom, gente, então, para terminar a aula de hoje, eu ia falar sobre a fórmula de Taylor, tá? E a fórmula de Taylor é de complicada a demonstração, porque eu tenho que usar uma notação binomial, e aí tem muita conta, tá? Mas a gente só vai comentar aqui, tá? Para a gente encerrar essa parte de derivadas, que é o que a gente, estamos sendo sucinto, mas estamos falando exatamente que o autor do livro também propõe, tá? Só para confirmar se vocês ainda estão online ou não, alguém me dá um reply aí, por favor? Estamos sim, professor. Ô, Caleb, obrigado aí pelo reply. Tá bom. Então, gente, fórmula de Taylor. Beleza. A fórmula de Taylor envolve derivadas de ordem superior, tá? Então, derivada segunda, derivada terceira. Então, a gente faz assim, ó. Você tem uma função f que vai de um intervalo aberto em R, aberto para simplificar a fala, tá? Derivável em todos os pontos. Então, para cada ponto x do domínio AB, você tem a derivada f de x. Então, você tem uma função que leva a x, né? Eu até coloquei aqui, você tem uma função que pega x e leva para a derivada no ponto x, tá? A derivada primeira. Então, isso aqui é uma função. E essa função eu denoto por y igual f' de x, tá? Então, agora, se essa função y igual a f' de x for derivável, eu posso pegar uma coisa nova. Eu posso definir uma nova função que pega x e leva para a derivada segunda, que é derivar duas vezes em relação a x. Então, essa vai ser a f duas linhas de x. Depois eu defino o que é f três linhas de x. Bom, vocês já viram isso? Claro, vocês viram isso em cálculo 1. Então, não tem problema, é exatamente a mesma definição. Então, agora, muitas vezes, quando vocês vão estudar geometria, topologia, sobretudo topologia diferencial ou equações diferenciais, o pessoal gosta de dizer que se uma função é de classe CK, tá? C1, C2, C0. Então, eu vou definir aqui para a gente conhecer isso. Então, a gente diz que uma função f de AB em R é de classe CK
K já é um inteiro, tá? Pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, é um inteiro não negativo. Então, é de classe CK se a F possui K derivadas. Mas não é só K derivada. É depois de você derivar K vezes, o que sobrar ainda tem que ser uma função contínua, tá? Então, a gente também diz que a função é continuamente derivável K vezes, tá? Então, se a função tem uma derivada contínua, tá? Você derivou e a função continua contínua, então a função é de classe C1. Deriva duas vezes e o que sobrou ainda é função contínua, então é de classe C2 e assim por diante. Agora, você pode definir o que é uma função de classe CK. Função, aliás, deixa eu falar, função de classe C infinito. C infinito significa que a função é de classe CK para qualquer K, tá? Será que a função é de classe C1000? É. E se for C1.000.000? Também é. Então, se é de classe CK para todo K natural, então a gente diz que a função é C infinito, tá? Uma função tipicamente C infinito é o f de x ou y igual e elevado a x. Vocês sabem que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, né? Você pode derivar 1.000.000 de vezes aí, indefinidamente, que essa função continua derivável e é contínua. Tá legal? Um exemplo trivial aqui para vocês verem. Outras funções classe C infinito são polinômios. Por quê? Porque um polinômio é assim, né? Um P de x é um A0 mais A1x1, x1 no sentido de potência 1. A2, x ao quadrado, etc. AN, x elevado a n. Então, polinômios, depois que você derivar n vezes, sobrou uma constante. Aí você deriva n mais uma vez, deu zero. E aí você deriva zero infinitas vezes, que vai dar zero. Portanto, todo polinômio é de classe C infinito, tá? Agora eu vou te dar um exemplo diferente. Olha, essa função aqui é assim, do lado direito é uma parábola de boca para cima, tá? Do lado esquerdo, uma parábola de boca para baixo, tá? Então, você viu que o gráfico da função f é desse jeito que eu desenhei aqui, tá? Gente, por ser uma parábola, que é um polinômio, do lado direito, você pode derivar infinitas vezes. Do lado esquerdo também, só tomar cuidado no ponto zero, que é o ponto que cola as duas funções, tá? Então, aí você percebe que a derivada dessa função f é justamente a f' de x, é o módulo de x. Então, essa função é de classe C1, porque você deriva em todos os pontos, né? A derivada no ponto zero vale zero, mas a sua derivada é a função módulo. E a função módulo não é derivável. Então, essa função f é de classe C1, porém não é classe C2. Tá legal? Porque a derivada da f aqui dá a bissetriz e do outro lado, né, dá a bissetriz também. Então, a derivada é o valor módulo, mas a função f, então, como o módulo não tem derivada no zero, então essa função é de classe C1, porém não é classe C2. Tá? Esse é um exemplo importante para você perceber que nem todo mundo é C infinito. Tá? Então, agora vem o teorema de Taylor, a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor, então, envolve derivada de ordem n. Então, ele diz assim, ó, você pega um n, um número natural, e pega uma função f que vai do intervalo fechado AB em R, contínua, tá? E na parte interior,
a função é de classe Cn. Tem n derivadas, tá? E a derivada enésima é contínua. Suponha ainda que você pode derivar mais uma vez, tá? Que existe a Fn mais 1. Mas esse Fn mais 1 não precisa ser contínuo agora, porque se fosse contínua, a função seria de classe n mais 1, tá? Mas a gente só está pedindo classe Cn, mas tem derivada n mais 1, que eu não sei se é contínua ou não, tá? Então, o teorema diz assim, seja x0 um ponto que está no interior, tá? Então, existe um ponto C entre x e x0, tal que acontece o seguinte, ó, f de x é igual a f de 0 mais f' de x0, x menos x0, mais f duas linhas de x0, dividido por 2 fatorial, x menos x0 ao quadrado, etc., até encontrar essa parte final aqui, derivada é enésimo no ponto x0, dividido por n fatorial, x menos x0 elevado à potência n, tá? E aí mais um resto, esse é o chamado resto de Lagrange, tá? Esse resto tem um coeficiente que é fn mais 1, aquela derivada no ponto C, dividido por n mais 1, x menos x0, n mais 1, tá? E esse resto, ele vai para zero mais rápido do que o x menos x0, tá? A gente vai poder ver essas coisas. Claro, gente, se você olhar bem, essa fórmula de Taylor, para n igual a 1, tá? Isso aqui coincide com a definição de derivada, porque para n igual a 1, o que sobrou foi essa parte aqui. Essa parte aqui, tá? Aquela fórmula estrelinha, né? F de A mais H, só que aqui eu chamei de X, né? F de X é F de X0 mais F' de X0, X menos X0, mais um restinho, tá? Então, a fórmula de Taylor é generalização da derivada, da definição de derivada primeira. Só que, nesse caso, é para várias derivadas, né? Derivada segunda, derivada terceira, e assim por diante. Gente, olha, a demonstração disso não é essencial, tá? Mas eu só vou comentar, tá? Então, primeiro eu vou construir uma função f grande de forma assim bem especial. Aí você fala, poxa, professor, de onde saiu essa ideia? Essa ideia a gente acaba tendo depois de fazer muitas contas, tá? Então, você depois de explorar isso aqui, você olha para essa primeira parte aqui, tá? Que não tem o resto, aí você percebe que é parecido com isso, né? F de x, x menos t, f' de t, aí tem um f de t, f' de t, f, duas linhas de t, fn de t, tá? Eu coloquei uma variável nova também. Aí depois eu faço essa subtração. Então, essas coisas, em princípio, você pode ver, poxa, não é intuitivo. Não, isso aqui aparece depois de fazer muita exploração, tá? Então, você pega essas duas funções grandes, aí você mostra que aquela função f grande, você vai ter que mostrar, tá? Que no ponto x0 coincide com o resto, tá? O fn mais 1 de c sobre n fatorial, tá? Para algum c dentro do interior. E aí acabou. Isso aí provou o teorema. Agora você tem que mostrar que a f tem que mostrar isso. Então a gente usa o teorema de Holder, de valor médio, para provar isso aqui. E a gente também tem que trabalhar um pouquinho com a fórmula binomial, tá? Então aqui são muitas contas,
mas a ideia básica está aqui. E eu acho que não vale a pena a gente fazer linha por linha quais são as contas, tá? Porque é apenas multiplicar, derivar, dividir, somar, tá? Então, isso aqui está bem explicadinho aqui, está bem explicadinho no livro também, tá? E aí você tem o teorema de Taylor. O teorema de Taylor diz que, em outras palavras, né, como esse resto é uma coisa pequena, tá? Porque a fn mais 1 é uma constante, é um número, você divide pelo n fatorial, que é um número super grande, então isso fica pequeno, e você faz o limite x tendendo a x0. Quando x tende a x0, significa que esse número vai ficar menor que 1. Mas menor que 1 elevado a uma potência n mais 1, então ele vai para zero muito mais rápido que a potência potência n, tá? Então, esse resto de Lagrange, quando x estiver perto de x0, isso aqui vai para zero voando, tá? Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, se uma função é derivável no ponto x igual a zero, então, para x pertinho de x0, olha, eu estou interpretando isso, para x perto de x0, a função f pode ser escrito como um polinômio de grau n do lado direito. Eu deleta o resto, tá? Sem o resto, então, f de x é muito parecido, é bem próximo de um polinômio. Então, em outras palavras, se uma função é de classe Cn e possui derivada f de n mais 1, então, perto desse ponto que tem derivada, a minha função f pode ser confundido, né, aproximado por um polinômio de grau n. Então, ao invés de trabalhar com uma função f muito esquisita, você trabalha com um polinômio, tá certo? Ah, mas eu não quero trabalhar com polinômio. Então, você pode trabalhar com derivada primeira. Suponha que a função é de classe C1, tá? Tem uma derivada. E, além disso, bom, aí você não precisa de muito mais coisa. Aí você usa a definição de derivada, e aí você diz, ó, perto do ponto limite, a minha função f se coincide com uma reta. Essa reta é a reta tangente, tá? Deixa eu mostrar para vocês o nosso desenho que a gente tinha feito aqui antes. Nossa. Então, gente, esse desenho aqui, que a gente diz que a nossa derivada satisfaz essa propriedade estrela. F de A mais H, quando H é pequeno, significa que F de A mais H está pertinho de F de A, tá? Então, muitas vezes a gente chama esse F de A mais H como sendo X. X perto de A. Aí, esse H aqui, então, é X menos A, tá? Legal. Então, o que o teorema diz? O teorema diz assim, se a função é derivável, então, perto do ponto A, deixa eu colocar, cadê meu cursor? Está aqui. Perto do ponto A, a minha função é praticamente a reta tangente. Então, a reta tangente é a melhor aproximação, na verdade, né, da minha função, só que é a melhor aproximação como reta, tá? Como aproximação linear. Tá? Reta a gente chama de linha, né? Então, aproximação linear. Tá legal? Muitas vezes o pessoal do cálculo diz, olha, a tangente é a melhor aproximação linear da minha função. Sim, é verdade, mas qual é a interpretação? A interpretação é este gráfico aqui que nós fizemos, tá certo? Então, você tem um ponto A, derivável, tem uma função f que pode ser uma curva, pode ser uma coisa complicada, mas se tiver derivada, a melhor reta que aproxima a minha função é a reta tangente, tá?
E aí você pode falar com toda a segurança que, bem perto do ponto a minha função se confunde com uma reta, que é a sua reta tangente, tá certo? A reta dada pela derivada. A gente usa isso nas aplicações, na modelagem matemática, em equações diferenciais, e muitas vezes usamos isso no cálculo 1. É claro, o cálculo 1 depende muito do professor e do livro, né? Então, umas pessoas vai mais à parte teórica e outras pessoas vai mais nas aplicações. E nas aplicações, a gente sempre confunde a função perto de um ponto, né? Confunde a função com a sua reta tangente, a reta dada pela derivada. Porque aí você lineariza o problema, né? Gente, eu termino a aula aqui, tá? Eu vejo se vocês têm perguntas, tá? Gente, olha, essa é a matéria do módulo 2. A gente encerrou hoje. Então, na aula que vem, eu vou fazer mais exercício, tá? Eu vou fazer exercício de funções contínuas, de derivadas. E aí, a gente pode marcar uma prova. Nós temos aula essa semana, podemos ter aula na segunda, depois na quarta. Eu acho que tem um feriado no meio de abril e podemos marcar uma Professor, prova. então o conteúdo da prova vai até o capítulo 9, que é funções de Taylor, ou até o capítulo 8, derivadas? Até derivada, tá? O Taylor, eu estou falando mais por, como se diz, cultura geral, tá? Então, gente, deixa eu parar a gravação para a gente conversar um pouquinho mais.